O milagre que mudou tudo, a história de Renata e a vitória sobre a esquizofrenia. Renata sempre foi uma mulher forte. Mãe de 2 filhos, trabalhadora incansável, aquela que nunca deixava nada para trás. Mas havia um peso que ela carregava há anos, um fardo que parecia cada vez mais insuportável: seu irmão mais novo, Lucas. Desde os 18 anos, ele havia sido diagnosticado com esquizofrenia paranoide, uma doença que o afastou da realidade, encheu sua mente de vozes e o mergulhou em crises tão profundas que a família já não sabia mais o que fazer. Os médicos falavam em remédios para o resto da vida, em internações frequentes, em um futuro incerto. Renata via o irmão, antes tão cheio de sonhos, se transformar em uma sombra de si mesmo. Ele gritava com pessoas que não estavam ali, se trancava no quarto por dias, às vezes até tentava se machucar. A família já havia gasto tudo o que tinha em tratamentos, e a esperança estava se esgotando. Até que, num domingo de manhã, enquanto Renata passava em frente à Igreja Universal do Reino de Deus, ouviu algo que a fez parar: hoje é o dia da sua vitória. Deus vai mudar a sua história. Ela hesitou. Nunca havia entrado numa igreja assim, mas algo dentro dela disse: tente. Não custa nada. E foi assim que, com o coração apertado e as mãos trêmulas, Renata cruzou aquelas portas pela primeira vez. Dentro da igreja, o ambiente era diferente de tudo que ela já tinha visto. As pessoas cantavam com emoção, os pastores falavam com uma autoridade que vinha do fundo da alma, e havia um sentimento no ar de que ali, coisas impossíveis podiam acontecer. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para se levantarem, Renata não pensou 2 vezes. Com lágrimas nos olhos, ela foi até o altar e desabafou: pastor, meu irmão tem esquizofrenia. Os médicos disseram que não tem cura. Eu não aguento mais vê-lo sofrer. O pastor a olhou com compaixão, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma fé que Renata nunca tinha visto. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição, toda doença, todo espírito de loucura que está atormentando a vida desse jovem. Deus é o médico dos médicos, e ele vai restaurar a mente do seu irmão. As palavras ecoavam com força, e Renata sentiu algo estranho acontecer dentro dela. Pela primeira vez em anos, uma centelha de esperança acendeu. Naquele dia, o pastor a convidou para participar da corrente de oração das terças-feiras, um momento poderoso onde os fiéis se uniam em clamor por milagres. Renata não perdeu tempo. Na terça seguinte, ela estava lá, de joelhos, chorando e clamando a Deus junto com centenas de pessoas que também buscavam uma mudança. O pastor ungiu sua testa com um óleo sagrado e disse: a partir de hoje, você vai ver o poder de Deus na vida do seu irmão. Mas você precisa crer sem duvidar. Renata levou a sério aquelas palavras. Começou a participar das vigílias de oração, madrugadas inteiras em clamor, onde o fogo de Deus parecia descer sobre o lugar. Ela aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas, não como uma obrigação, mas como uma semente de fé que abria as portas dos céus. Deus não é homem para mentir, o pastor sempre dizia. Se você der o primeiro lugar a ele, ele vai te surpreender. Uma campanha de fé foi lançada, a Fogueira Santa dos Impossíveis. Renata se inscreveu, determinada. Durante 7 dias, ela jejuou, orou e declarou: meu irmão será livre. No 7º dia, durante o culto, o pastor fez um chamado especial: quem está crendo por um milagre na família, vem agora ao altar. Renata correu. Enquanto o pastor orava, ela sentiu uma paz tão grande que não tinha palavras para explicar. Foi como se uma carga de anos fosse tirada de suas costas. Naquela mesma noite, algo extraordinário aconteceu. Renata chegou em casa e encontrou Lucas sentado na sala, quieto. Mas não era o silêncio doente de antes, era uma calma diferente. Ele a olhou e disse, com uma clareza que ela não ouvia há anos: Renata, eu não estou ouvindo as vozes mais. Ela quase caiu. O quê? Desde ontem, parece que, elas sumiram. Eu consigo pensar direito. É como se alguém tivesse limpado minha cabeça. Lucas chorou. Renata chorou. A família inteira se ajoelhou ali mesmo, agradecendo a Deus. Nos dias seguintes, a transformação foi visível. Lucas começou a sair do quarto, a conversar com coerência, a ajudar em casa. Os médicos ficaram estarrecidos. Os exames mostravam uma melhora que não tinha explicação científica. Isso não é normal, disseram.
Mas Renata sabia, não era normal porque não era coisa de homem, era coisa de Deus. Hoje, Lucas está curado. Não toma mais remédios, trabalha, tem uma vida normal e, o mais importante, serve a Deus. Renata se tornou uma testemunha fiel na Igreja Universal. Toda vez que sobe ao altar para dar seu testemunho, ela repete a mesma frase: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Ela aprendeu que a fé não é só acreditar, é agir. É estar na igreja, é participar das campanhas, é dar o dízimo com alegria, é clamar até a vitória chegar. Muitas pessoas desistem no meio do caminho, ela diz. Mas Deus não desiste da gente. Se você persistir, o milagre vem. E assim, a história de Renata se tornou mais um sinal de que, na Igreja Universal do Reino de Deus, o impossível se torna possível quando a fé está no comando. A vida de Renata e Lucas mudou completamente depois daquele milagre. O que antes era desespero se transformou em gratidão, e o que parecia ser o fim se tornou um novo começo. Mas Deus não parou por aí. Ele tinha planos ainda maiores para aquela família. Um dia, enquanto Renata orava no templo, sentiu um desejo forte no coração: preciso levar mais pessoas para conhecer esse Deus que me salvou. Ela não sabia como, mas tinha certeza de que não poderia guardar aquele milagre só para si. Foi então que começou a convidar vizinhos, colegas de trabalho e até desconhecidos para as reuniões. Muitas vezes, ouviam um não como resposta, mas ela não desanimava. Lembrava das palavras do bispo: a semente que você planta hoje pode ser a árvore que abrigará alguém amanhã. Até que um dia, uma mulher chamada Marisa aceitou seu convite. Marisa era mãe de um menino de 7 anos, o Pedro, que nasceu com uma doença rara nos ossos. Os médicos disseram que ele nunca andaria direito e que, com o tempo, ficaria cada vez mais debilitado. Marisa já havia procurado ajuda em muitos lugares, mas nada adiantava. Quando entrou na Igreja Universal pela primeira vez, chorou durante toda a reunião. No final, a pastora orou por ela e disse: Deus não faz acepção de pessoas. Se ele curou Lucas, ele pode curar o Pedro também. Marisa começou a frequentar assiduamente. Participava das campanhas, jejuava, orava e, acima de tudo, não desistia. Pedro, mesmo com dor, ia com ela para a igreja. Um dia, durante uma corrente de oração, a pastora pediu que todas as mães que tinham filhos doentes se levantassem. Marisa, com lágrimas nos olhos, levantou as mãos e clamou: Senhor, o Senhor pode mudar essa história. Naquela noite, Pedro sentiu algo diferente. Uma força estranha percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica o tocasse. Ele olhou para a mãe e disse: Mãe, eu quero tentar andar. Marisa não acreditou no que viu. Pedro, que mal conseguia se apoiar nas muletas, deu alguns passos sozinho. Tremidos, mas firmes. A igreja inteira explodiu em louvor. Nos dias seguintes, o menino foi melhorando cada vez mais. Os exames mostravam uma melhora inexplicável. Os médicos ficaram estarrecidos. Isso não tem explicação médica, disseram. Mas Marisa sabia muito bem qual era a explicação: é Deus. O mesmo Deus que curou Lucas está curando o meu filho. Hoje, Pedro corre, joga bola e vive como qualquer criança da sua idade. Marisa se tornou uma obreira na igreja, ajudando outras mães que chegam desesperadas com seus filhos doentes. Ela sempre diz: se Deus mudou a minha história, Ele pode mudar a sua também. Basta você crer e não desistir. E assim, o milagre que começou com Renata e Lucas se multiplicou. Aquela igreja se tornou um lugar onde a fé se fortalece a cada testemunho, onde as lágrimas de dor se transformam em lágrimas de alegria, e onde o impossível se rende ao poder de Deus. Porque na Igreja Universal, não são apenas histórias que se contam, são vidas que se transformam. E a melhor parte: essa história não acabou. Todos os dias, novas pessoas chegam com seus fardos, suas dores e seus sonhos quebrados. E todos os dias, Deus está lá, pronto para escrever mais um capítulo de vitória. Porque Ele não muda. Ontem fez, hoje faz e amanhã fará novamente. Basta você dar o primeiro passo. Basta você crer. No mesmo ano em que Renata e Lucas receberam seu milagre, uma jovem chamada Mariana entrou pela primeira vez nas portas da CCB carregando um peso que parecia insuportável. Ela tinha apenas 22 anos, mas seus olhos já mostravam o cansaço de quem lutava há muito tempo.
Desde os 15 anos, Mariana convivia com uma doença autoimune rara que a deixava fraca, com dores constantes e dependente de remédios que mais aliviavam do que curavam. Os médicos tinham sido claros, não havia cura, apenas controle. Mas o controle estava falhando. Sua pele apresentava manchas roxas, suas articulações incharam a ponto de dificultar até segurar um copo, e as crises de dor a acordavam no meio da noite, molhada de suor e lágrimas. Ela chegou à igreja quase arrastando os pés, levada por uma tia que, depois de ver o testemunho de Renata na TV, não desistiu de convencê-la: Mari, se Deus curou aquela moça, Ele pode curar você também. Só vai uma vez. Se não acontecer nada, pelo menos você tentou. Mariana foi mais para calar a tia do que por fé. Mas quando entrou, algo mudou. Não foi o prédio, não foram as pessoas, foi o ar. Era como se ali respirasse esperança pela primeira vez em anos. Naquela noite, o pastor falava sobre a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo o que tinha com médicos e só piorou, até tocar nas vestes de Jesus e ser curada. Mariana sentou-se no fundo, com as mãos trêmulas e o coração acelerado. Será que é para mim também? Pensou. Quando o pastor fez o apelo para quem precisava de um milagre, ela hesitou. Mas então lembrou das palavras de Renata: basta você crer e não desistir. Com lágrimas escorrendo, Mariana levantou a mão. Os obreiros oraram por ela com uma fé que a surpreendeu. Não eram palavras vazias, eram declarações de vitória, como se já vissem o que ela ainda não conseguia enxergar. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, te restaura. Receba a sua cura. Mariana sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica suave. Quando abriu os olhos, as dores que a acompanhavam há anos tinham sumido. Simplesmente sumido. Nos dias seguintes, ela esperou o pior, que fosse só emoção, que as dores voltassem. Mas não voltaram. Os inchaços diminuíram, as manchas clarearam, e os exames que fez uma semana depois deixaram os médicos boquiabertos. Isso não tem explicação médica, disse um deles, olhando os resultados limpos. Mariana sorriu. Eu sei. Tem explicação divina. Hoje, Mariana não só está curada como se tornou uma obreira dedicada na CCB. Ela conta seu testemunho com os olhos brilhando, mostrando as fotos dos exames antes e depois, e sempre repete: Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele me curou, pode curar qualquer um. A diferença é que muitos desistem antes da hora. Eu quase desisti. Mas Deus não desistiu de mim. E assim, o ciclo continua. Cada vida transformada se torna uma semente de fé para outra pessoa. Como Domingos, um homem de 50 anos que chegou à igreja arrasado depois de perder o emprego e descobrir uma traição da esposa. Ele pensou em desistir de tudo, até que ouviu o testemunho de Lucas na reunião dos homens. Deus restaura famílias, o pastor tinha dito. Domingos chorou como uma criança, joelhos no chão, e pediu a Deus uma chance. Hoje, ele não só reconquistou a esposa como abriu seu próprio negócio, e toda semana traz alguém novo para conhecer a igreja onde reencontrou a esperança. Porque é assim na CCB, os milagres não são coincidências, são respostas. As vitórias não são sorte, são propósitos. E cada história que começa com dor termina com glória porque Deus está no controle, e Ele adora escrever finais felizes para quem confia nele. E a pergunta que fica é: qual será o próximo milagre? Talvez seja o seu. Talvez esteja apenas esperando você dar o primeiro passo, como Renata, como Lucas, como Mariana e Domingos fizeram. A porta da igreja está aberta. Deus está esperando. E quando Ele age, nada fica igual. Na mesma semana em que Domingos testemunhava seu milagre no púlpito, uma jovem chamada Ana sentada nos fundos da igreja apertava um lenço entre os dedos, os olhos fixos no chão. Ela tinha chegado ali arrastada pela tia, depois de meses ouvindo que na CCB as coisas mudam. Mas Ana não acreditava mais em mudança. Há 2 anos, um acidente de carro tinha tirado seu noivo e deixado ela com uma perna fraturada em 3 lugares. Os médicos disseram que ela nunca mais andaria sem muletas, e as dores eram tão fortes que até o sono tinha se tornado um luxo. Deus não ouve mais minhas orações, ela pensava, enquanto as lágrimas escorriam silenciosas. Foi quando a irmã ao lado, uma senhora de cabelo branco chamada Dona Maria, pousou a mão em seu ombro e sussurrou: Filha, hoje é o seu dia.
O Senhor já preparou sua vitória. Ana quis responder que não, que já tinha tentado de tudo: fisioterapia, remédios, até promessas a santos que nunca cumpriram. Mas algo na voz firme daquela mulher a fez ficar quieta. O pastor, como se soubesse que ela estava ali, começou a falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela gastou tudo o que tinha com médicos, sofreu 12 anos, mas bastou tocar na orla das vestes de Jesus para ser curada. Hoje tem gente aqui que precisa entender: a sua cura não depende do seu esforço, depende da sua fé. As palavras ecoaram no peito de Ana como um martelo. Ela sentiu o coração acelerar. Quando o apelo foi feito, Dona Maria segurou sua mão e a ajudou a se levantar. Vem, minha filha. Jesus está te chamando. Com as muletas, Ana mancou até o altar, onde dezenas de mãos se ergueram em oração por ela. O pastor impôs as mãos sobre sua perna e orou com uma autoridade que Ana nunca tinha visto. Em nome de Jesus, eu determino que esses ossos se restaurem, que essas dores desapareçam, que essa mulher dance para a glória de Deus. Um calor intenso percorreu sua perna, como se algo dentro dela estivesse se movendo. Ana gritou, não de dor, mas de algo que não sabia explicar. Quando abriu os olhos, Dona Maria estava chorando. Joga as muletas, filha. Joga. Ana hesitou, com medo de cair. Mas então, como se uma força invisível a puxasse, ela solitou as muletas e deu um passo. Depois outro. E outro. A igreja inteira explodiu em gritos de glória a Deus, enquanto Ana corria assim, corria pelos corredores, os braços erguidos, a perna que antes doía agora leve como uma pena. Na semana seguinte, ela voltou à igreja, mas dessa vez não foi arrastada, veio dançando pela porta, com um vestido novo e o sorriso mais largo que já tinha dado na vida. No bolso, carregava o atestado médico que confirmava o impossível: estrutura óssea completamente restaurada. Sem sinais de fratura ou sequelas. O doutor que a atendeu, um homem cético, tinha escrito à mão no canto: casos como esse desafiam a medicina. Não tenho explicação. Ana subiu ao púlpito e contou sua história entre lágrimas de gratidão. Eu vim aqui achando que Deus tinha me abandonado. Mas Ele só estava preparando algo tão grande que eu não ia acreditar se não vivesse. E então, como Domingos, como tantos outros, ela fez um convite: se você está sofrendo, se acha que não tem mais jeito, vem. Porque aqui, na CCB, Deus não só ouve, Ele age. E quando Ele age, não tem doença que resista, não tem tristeza que fique, não tem vida que não mude. Enquanto Ana descia do altar, uma mulher na plateia se levantou tremendo. Era a mãe de um menino de 7 anos, autista, que nunca tinha falado uma palavra. Ela segurou o filho no colo e, com voz quebrada, pediu: Pastor, e o meu milagre? Quando vai chegar? O pastor sorriu, estendeu os braços e disse: Já chegou. A fé da sua irmã aqui acabou de abrir a porta. Agora é só acreditar. E assim, mais uma história estava prestes a começar. Porque na CCB, os milagres não têm hora marcada, eles acontecem quando o coração se abre. E Deus, que é fiel, nunca deixa uma lágrima cair sem um propósito. Nunca deixa uma dor sem uma vitória. Nunca deixa uma história sem um final feliz. A mulher, chamada Marisa, apertou o filho contra o peito, sentindo o coração bater forte. O menino, Lucas, sempre tão quieto, de repente mexeu a cabeça, como se algo dentro dele estivesse despertando. Ela não sabia explicar, mas uma paz estranha encheu seu peito, como se uma voz sussurrasse: confie. O pastor se aproximou e colocou a mão na cabeça de Lucas. Não foi uma oração longa, nem cheia de palavras difíceis. Foi simples, como uma conversa com um pai que já sabe de tudo: Senhor, este menino é teu. Fala através dele, como só tu sabes fazer. E então, algo inesperado aconteceu. Lucas, que nunca tinha dito uma palavra em 7 anos, abriu a boca. Primeiro, um som fraco, como um suspiro. Depois, uma sílaba arrastada: mãe. Marisa congelou. As lágrimas escorreram sem controle. Ela olhou para o pastor, que sorria com os olhos brilhando, como se já soubesse que aquilo ia acontecer. Mãe, repetiu Lucas, dessa vez mais claro. E então, como se uma represa tivesse se rompido dentro dele, as palavras começaram a jorrar: Mãe, eu te amo. Eu ouvi o homem falando de Jesus. Eu quero ir com você.
a plateia explodiu em gritos de alegria. Muitas pessoas choravam, outras levantavam as mãos para o céu. Uma senhora ao lado de Marisa, que também tinha um filho com necessidades especiais, abraçou-a forte e disse: "Se Deus fez isso com ele, pode fazer comigo também." Mas o milagre não parou aí. Nos dias que seguiram, Lucas começou a falar frases completas. Os médicos, que antes diziam que ele nunca teria uma vida normal, ficaram sem palavras. Os terapeutas, que o acompanhavam há anos, choraram ao ver seu progresso. E Marisa? Ela não parava de contar para todo mundo: foi na CCB. Foi Jesus. Ele mudou tudo. Uma noite, enquanto colocava Lucas para dormir, ele olhou para ela e perguntou: "Mãe, por que eu não falava antes?" Ela não soube responder. Só abraçou-o forte e sussurrou: "Porque Deus tinha um tempo certo. E agora, Ele está mostrando que não existe impossível para Ele." E assim, mais uma família descobriu que, na CCB, os milagres não são apenas histórias que se contam, são realidades que se vivem. Porque quando a fé encontra a graça, até o silêncio se transforma em louvor. E cada lágrima derramada no altar vira semente de uma bênção que ninguém podia imaginar. O milagre completo. Anos se passaram, e Lucas não era mais o menino que o mundo havia desistido de entender. Agora, com 12 anos, ele não só falava como cantava no coral infantil da CCB, sua voz clara ecoando pelos salões como um testemunho vivo. Os mesmos médicos que assinaram laudos de deficiência irreversível agora o ouviam recitar salmos de memória, com uma clareza que desafiava toda a ciência. Marisa guardava aqueles papéis amarelados na Bíblia, como lembrança de que Deus risca o impossível no dicionário dos que creem. Na noite de sua primeira apresentação no templo, Lucas subiu ao púlpito com um papel dobrado no bolso. Quando chegou sua vez, em vez de cantar, olhou para a plateia lotada e disse: "Eu queria agradecer a Jesus por me ensinar a falar, mas também por me ensinar a ouvir." E então contou como, nos anos de silêncio, Deus lhe mostrava o mundo de outra forma: o amor nos gestos da mãe, a paciência do pai, as lágrimas de alegria das pessoas quando, aos 7 anos, ele finalmente balbuciou obrigado ao receber o pão na Santa Ceia. "Deus não me tirou a voz, Ele só quiser me ensinar que, às vezes, o milagre está em esperar ouvir sua voz primeiro." A igreja explodiu em lágrimas e aplausos. Marisa, de joelhos no banco, entendeu: o tempo certo onde Deus não era atraso, era preparação. Cada noite de oração, cada porquê sem resposta, cada olhada de desdém dos que duvidavam, tudo era adubo para aquela colheita. Reflexão final. Milagres não são apenas curas instantâneas, são processos onde Deus esculpe a fé no meio da espera. Lucas não foi curado apesar do silêncio, mas através dele. Seu testemunho provou que, na CCB e na vida, as maiores bênçãos nascem onde a lógica humana planta um ponto final, mas Deus coloca uma vírgula. Lição de vida. Deus não muda as circunstâncias apenas para nos dar conforto, mas para nos transformar em testemunhas. O que hoje parece um não, pode ser o prelúdio de um eis-me aqui em que abalará gerações. A fé não nega a dor, ela a redime. E às vezes, o maior milagre não é falar, mas aprender a ouvir a voz de Deus no meio do silêncio.